Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, estamos começando tudo de novo. Adoro segunda-feira, você já sabe disso. E dessa vez tem convidado, que eu tô louca aqui pra saber como é que vai ser 2022, o ano do tigre. Pela astrologia chinesa, sempre influencia as energias do ano, né? O Gênio Yoshida vem nos explicar tudo do que a gente pode aproveitar de energias desse ano. Ele já chegou por aqui, que pontual, e Yoshida terapeuta. E, pera lá, antes de chamar, Eugênio, deixa eu ir organizando as coisas por aqui. Pra variar, eu comecei começando. Bom dia, Elaine! Bom dia, bom dia! Separem perguntas. Nossa, deu um branco. Eu pensei agora, que signo será que eu sou da astrologia chinesa? Aliás, fica a pergunta aqui, escrevam nos comentários. Você sabe qual é o seu signo na astrologia chinesa? Conta aqui pra gente nos comentários. Oi, Elaine, tudo bem? Lili, bom dia! Bom dia, Simone! Te chamando, Eugênio, aceitei por aqui. Bom dia, Thaís! Olha, temos xará nessa manhã! Bom dia, Sanai. Bom dia, Ana Cristina. Oi, Bom dia. Eugênio. Bom Oi, Thaís. Bom dia. dia. Tudo bem contigo? Tudo e você? Tudo bom. Nossa, faz um tempão que a gente não se fala, hein, Faz um Eugênio? tempinho, né, Thaís? E lógico que eu lembrei de ti no começo do ano pra gente saber do ano do tigre, porque eu falei, Eugênio é a pessoa. Imagina. Agora, a gente tem muita gente nova por aqui nesses últimos tempos, Eugênio. Sim. Então, apesar de sermos já conhecidos, uma parte da galera aqui já saber quem é Eugênio Yoshida, conta um pouco pra gente esse terapeuta integrativo, que eu acho que você reúne realmente muita coisa aí no teu catálogo de E- coração e mente, né? Então, bom dia a todos, Thaís. Eu agradeço pelo convite, né? Sempre aí acompanhe que possível, acompanhe suas lives, né? No seu bom dia, né? E, bom, falando um pouco do Eugênio, minha jornada começou lá na nossa terra natal, lá no Japão, há 18 anos, e tive contato lá com a nossa terra, né, Natal, Japão. Eu fiquei lá por 14 anos. Fui a princípio a trabalhar, né, como boa parte dos descendentes, e lá entrei em contato com as terapêuticas, né? Então, massagem, acupuntura, doin, shiatsu, e isso já me encantava aqui. E lá veio a me encantar. E comecei a estudar lá, comecei aprofundar um pouquinho mais na cultura, convívio com os japoneses, e eles utilizam muito essa ferramenta. Não é eles não falam que é um método divinatório, eles falam assim que como diria, uma ferramenta para você ver o ano como que ele vai ser. Então, assim como aqui se utilizavam as luas, se utilizam ainda, né? As luas para plantar, para colher, a questão do ciclo menstrual, gravidez, então eles utilizam muito o ciclo da Lua. Então lá também eles, claro, seguem o ciclo da Lua, mas também seguem o ano. O que, que o ano vai ser propício, o que não vai ser. Então esse contato promoveu mais, como diria, curiosidade, mais vontade de aprender mais. E nesse tempo que eu fiquei, não digo os 14 anos, mas nos últimos 5, 6 anos, né, da minha estadia no Japão, eu tive mais esse contato intenso e estudos. Até que eu retornei ao Brasil e dei continuidade aos estudos. Aí eu me especializei em acupuntura, medicina tradicional chinesa, ainda estudo, claro. E hoje eu aplico bem essa questão, trago essa cultura do Japão, né, o que eu aprendi lá, meu aprimoramento aqui. Aí eu estudei acupuntura, fitoterapia chinesa, óleos essenciais e essa questão da astrologia oriental, né, que sempre me fascinou e me fascina sempre, né, não pelo, como diria, um método divinatório, mas ver como que é a energia do ano, ver, por exemplo, a saúde, o que fala em 2022, então quais são as tendências, né, e a gente fala no começo do ano e fala, pô, será que vai ser? E no decorrer do ano a gente vê que realmente vai acontecendo, né? Então, isso é um método para você, por exemplo, evitar certos problemas na sua vida, né? Por exemplo, né? Esse ano é um ano
do tigre, eu vou falar daqui um pouquinho o que que é, e fala que é o elemento água. Então fala, é, elemento água, então a gente pensa em chuvas, então os orientais já olham e falam, bom, vai ser um ano de muita chuva, muita água, então vamos tomar cuidado. Então, quem tem propriedade já prepara a propriedade para o quê? Para uma eventual chuva mais forte, evita-se lugares que tem muita água, porque a tendência a ter acidentes, a tendência a ter enchentes, né? Isso já vem falando, não é porque houve, por exemplo, lá no sul da Bahia, né? Recentemente em Minas caiu aquela pedra, né, em cima das pessoas. Você vê tudo envolvendo água, chovendo mais, né? Então tudo isso eles já vão olhando, observando para aplicar no dia a dia, né? Então, Que interessante isso. Então, até é, na natureza, as coisas todas realmente elas influenciam, né? sim, sim, Thaís, influenciam. Como ano passado foi um elemento metal, então é um ano mais seco. Então eles falam, bom, é um ano mais seco, então eu já preparo a questão de irrigação, já penso nesse sentido. Ah, mas o ano seguinte vai ser muita chuva. Então eles já, durante o ano, eles já vão como diria, prevenindo, já vão se preparando para o ano seguinte. É, Então, é verdade, você tinha eles... dito ano passado, fazendo aqui uma retrospectiva na minha cabeça, É, que foi 2021 foi o ano do boi de metal. Então eu me lembro de isso, você falar alguma coisa de hard work, de a gente trabalhar muito, fazer essas reservas financeiras, alguma coisa do sim, gênero, não era isso, sim. Eugênia? 2021 foi, ainda está sendo ano do boi, né? Mas está no finalzinho, mas ainda se fala, né, das reservas financeiras, do foco, da determinação. Então é aquela questão assim, eu tenho que fazer uma X coisa, então vou fazer. Porque cada ano, Thaís, ele vai ser vamos dizer, uma sequência, né? Eles falam que um ciclo completo para eles são 12 anos. Então cada ano temos, vamos dizer, algum objetivo, né? Então, no ano no boi é aquela questão de você ser determinado, aquilo que você quer, você ser persistente, né? Assim como o boi vai lá com o arado dele, vai puxando no ritmo dele, mas persistentemente. Isso para o nosso dia a dia também. Eu quero fazer tal coisa, então persistir. Então, são anos que você começa a pensar nisso, fala, nossa, eu persisti mais, foi legal. Não persisti tanto, deixou a desejar. Então, cada ano vai trazendo, como diria, uma lição para a gente, né? Eles falam que são 12 lições. E esse ano, a partir do dia 1º de fevereiro, Isso que eu ia te perguntar, porque o Ano Novo Chinês a gente comemora em é, fevereiro, né? é geralmente entre janeiro e fevereiro que eles falam. Eles falam que é o segundo a lua nova após o solstício. Resumindo, né? Mais ou menos entre meio de janeiro a meio de fevereiro. Então há essa mudança, mas existe a transição. Então, mais ou menos em torno de dezembro, começa essa transição. Então, já muitas coisas que eu posso falar, você fala, nossa, eu já vivenciei, eu já vi, porque a energia já está transitando, né? 1º de fevereiro é o tigre que assume, mas até então fica transitando entre boi e tigre, né? Então, existe sempre essas transições, né? Não muda de repente, né? Então, Entendi. acontece isso. É o ano do tigre de água, então? Isso, é o ano do tigre de água. Então, começou no ano do rato de metal Yang, né, que é o 2020, depois boi de metal, depois esse ano agora, né, 2022, que é o tigre de água. Então, cada, cada ano o elemento 2 em 2 anos ele repete, porém os signos, cada ano ele vai mudando, né? Signo regente, vamos dizer assim, né? Ele vai se Que legal. alterando. Eu não conheço muito, né? Acho que nada, vai, não vou dizer muito, não conheço nada sobre astrologia chinesa, mas a visão que dá, assim, do tigre é essa coisa das garras, né? De ir pra Uhum. cima. É essa energia mesmo? É isso aí, Thaís, porque É? quando você vê o ano, fala, eu vejo o ano, tigre. Para quem não sabe, é leigo, vai falar, pá, o que é um tigre, né? Então a gente começa a ver o que é um animalzinho tigre, quais são as características dele e o que ele traz para o nosso ano. Então, que os chineses são muito observadores, então eles começaram a observar que a gente observando a natureza, a gente começa a se entender.
que eles falam que nós somos uma, como eu diria, uma réplica da natureza. Então, assim, como a gente observar a natureza, a gente começa a se entender. Então, eles começam a olhar assim, por exemplo, esse ano de 2022, que é o tigre, a gente observa o tigre. Então, o que que é o animalzinho tigre? É um animal bonito, é um animal, como que é? Até exuberante, vamos dizer o termo, né? E você olha ele e fala, nossa, ele é bonito, ele tem uma cautela ao andar, ele observa. Então, Conservador. observador. Então, você começa a tá, então o ano do tigre vai ser assim. Você pode ver que muitas coisas a gente está mais cauteloso, a gente já está prestando mais atenção. Não que o 2021 não prestamos atenção, prestamos. Porém, você pode ver que a gente está prestando mais atenção, por quê? Você vê que o ano, a partir de dezembro, mais ou menos, a gente começou a ver que o ano começou a se movimentar mais rápido. É um ano muito rápido. Então, mas o tigre, ele se movimenta com cautela e mais devagar. Quando ele está o quê? Quando ele está andando, ele não está, como diria, caçando. Mas quando ele está caçando, você vê, ele é ágil e silencioso. É esse ano. Então, se a gente pensar nisso, a gente começa a falar, bom, então vai ser um ano assim, bem movimentado, onde a gente vai estar observando muitas questões, vamos estar observando muito o comportamento tanto das pessoas como vamos estar sendo observados. Então, a palavra tem poder com certeza, mas esse ano vai ser mais ainda, porque vai valer mais a nossa atitude do que o que falamos. Mas como assim, Eugênio? Eu falar para você, por exemplo, sou seu terapeuta, falo assim, Thaís, não pode comer nada de errado, isso, aquilo, dou uma lição de moral em você. E falo, eu não faço isso também, né? Aí você chega e passa lá e me vê comendo uma bobeira. Fala, olha que mentiroso, ele falou tudo isso, mas não faz nada disso. Comportamento vale. Mas a palavra não vai ter força? Sim. Então, o que a gente procurar falar, vamos ter que cumprir. Então, aquilo que não podemos cumprir, é melhor falar, olha, não dá para fazer. Ou vou estudar. Porque você falar e se comprometer e não fazer, como diria, o comportamento vai pesar mais esse ano. Então se fala muito essa questão da gente tomar muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente faz. Tem que estar, vamos dizer, coerentes, né? Então as pessoas vão estar observando muito, nós também. A pessoa está falando isso, mas está fazendo isso. Então é onde que vamos observar mais e sermos observados. Então lembra o tigre observando, como diria, a natureza, observando onde que ele pisa, né? Então, você vê que ele tem muita cautela ao pisar, ele não vai pisando aleatoriamente, ele vai com todo cuidado. Então, é um ano para a gente ter muito cuidado aonde a gente pisa, vamos dizer assim, né? O que estamos fazendo. Por quê? As oportunidades vêm muito rápido, como o tigre. Vem, mas do jeito que vem, vão embora. Então, quando a gente fala nisso, a gente fala assim, bom, mas todas as oportunidades são boas? Sim e não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com oportunidades que não são convenientes ou não são coerentes ao que a gente tem, ao que a gente quer. Porque o ano passado, o ano do boi, trouxe a lição. Falou assim, olha, você tem um objetivo, tem um foco, tem uma determinação. Isso se mantém, vai se mantendo ainda. Essas lições, não é que você não fez, não, passou o ano, não tem o que fazer. Sim, então traz isso, né, e fala assim, bom, eu tenho esse foco, essa determinação. Ok, agora essas oportunidades que vão aparecer vão ser coerentes ou não aquilo que eu tenho de objetivo. Então é isso que a gente vai ter que ser muito cauteloso. Podem vir, podem calhar de vir as oportunidades que não são oportunidades muitas vezes. Então isso que a gente vai ter que estar observando. Então, porque vem muito rápido e vai muito rápido. Mas é coerente ou não? Não. Então deixa. Não é para você. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado.
Então, será que desde que você começou a contar um pouco assim, dessas características do tigre, e aí como vai ser o ano e tal, me veio muito assim, tipo, me dá a sensação de que o tigre ele é estrategista, né? Ele vai rondando ali a sua presa para depois fazer um ataque e tal, por isso a história do observador. É, Então, é um pouco disso também, Eugênio? estratégia também, porque você pensa assim, mais que estratégia, também, o Thaís, também é muito importante a estratégia, porque se você não tem estratégia, você, não, você pode ter metas, objetivos, sonhos, mas fala, e aí? Né? Como traçar essas metas, como seguir? Por exemplo, a estratégia. Bom, eu quero chegar a tal lugar. Você monta todo um roteiro, né? Então, esse roteiro, essa estratégia, com certeza é muito importante esse ano. Porque esse ano, o que, que o Tigre traz para a gente? Ele fala assim, autocondução. Então, o que, que é autocondução? Autocondução, você se conduzir, você pegar o volante do seu carro e falar, é esse ano que eu começo a conduzir. Então, é isso que fala do ano do Tigre. Né? Então, por isso, para fazer isso, a gente precisa ter o quê? Estratégias. Então, por isso que fala isso no ano do tigre. Então, tudo que é o ano que fala assim, a gente se autoconduzir, se a gente tem filhos, dar aos filhos mais autonomia, mais autocondução. Então, é o ano da gente tomar cuidado para, como diria, não interferir na autocondução das pessoas e também tomar muito cuidado para que as pessoas não interfiram na nossa autocondução. Ou seja, né, tem um ditado que fala assim, quem não tem metas vive das metas dos outros. Né? Então, esse ano isso vai ser muito claro, muito claro. Ou você faz porque você tem um objetivo, ou você vai fazer porque é bonito, porque outras pessoas acham que é legal para você. Aí você pode até fazer, mas será que é realmente o seu propósito? É o que você quer? Então, se resumindo, o propósito de vida. É o que muitas vezes você pergunta. Você tem um propósito de vida? A pessoa não sabe lhe responder, né? Ou muitas vezes nós não sabemos responder. Então, por isso que o Tigre fala muito isso, da autocondução. Então, se a gente se lembrar isso durante o ano, a gente consegue usufruir melhor do ano, das oportunidades. Que bonito isso, autocondução, né? Daí É eu penso autocondução. nessa coisa de autorresponsabilidade, de realmente assumir o Sim, leme aí da sua vida, né? Que bonito, gente. porque você chegar e falar assim, quem que não faz, né, Thaís? Quem que nunca fez ou nunca vai fazer? Ah, tô numa situação X e a culpa é externa, né? É de outra pessoa, é porque eu não pude ter estudo, questões porque os governantes não são capazes, enfim, tudo existe um culpado ou uma culpa, não é aquela coisa. Então a autocondução começa por esse fator muito importante que você falou, assumir sua responsabilidade. Né? Então, fala muito esse sentar, a autocondução é pegar o volante e sair dirigindo? Não, você vai sair dirigindo com rotas determinadas. Né? Então, são suas metas, seus objetivos. Mas quais são suas metas? Né? Quais são seus objetivos? Então é isso que a gente culturalmente, por exemplo, no Oriente, eles têm muito isso bem determinado, né? Agora nós do Ocidente, né? No Brasil a gente está ainda engatinhando como país, ainda engatinhando como essa questão de cultura de metas, objetivos. Temos mais isso, mas ainda, né? Ainda estamos engatinhando. Então por isso que muitas vezes a gente sente essa dificuldade, né? A Andréia está fazendo uma pergunta aqui, Andréia Dutra. Como canalizar a força do tigre quando ataca para canalizá-la na direção correta de realizar propósitos? Muito boa pergunta, Andréia. Bom dia para você, né? E assim, Andréia, vamos pensar assim. Tem um fator até interessante que fala assim, o tigre, né? O tigre, quando ele vai, vamos dizer, pegar uma presa, o que que ele faz? Ele se esconde na vegetação e fica esperando o momento dele, né? E vê que se o tigre ficar lá e ficar rugindo, os animais vão o quê? Vão se mandar. Você já, então, o tigre, como outro felino, você vê, ele fica, na hora que ele está rugindo, ele está dizendo assim, o território é meu. São outras condições.
Ou seja, se o tigre está rugindo, ele está dizendo assim, o território é meu, né? Então, você vê como é expansivo, se não me engano, o tigre são 29 quilômetros de extensão do território dele, se não me engano. Caraca. Aí você pega o tigre e fala assim, mas Eugênio, eu tenho que canalizar esse sim, canalizar de que forma? É um ano que assim, o tigre ele fica quietinho e quando vem a presa, chega o momento ele vai para cima, né? Mas você fala, mas Eugênio, em relação ao nosso dia a dia, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, se eu tenho foco, eu vou saber o momento que eu tenho que, o quê? Agir. Então, a estratégia é uma forma de você ir agindo, né? Mas ir agindo o quê? Antes de você fazer a ação. Então, é aquela coisa que eles falam, ação sem ação. É o pensar, é o experimentar, aí você vai para ação. Então, mas o tigre não vai experimentar preso e depois volta, né? Ele vai para cima. Então, essa condição da gente ter foco, trazer o foco, determinação do boi e falar, eu vou para cima. Então, uma coisa interessante, se ele rugir, foge. Então, lembre-se, se eu tenho um objetivo, uma meta, eu fico quieto. Porque se eu sair rugindo, meu objetivo vai correr, meu objetivo vai fugir. Por isso que como diria, a gente tem que fazer mais e falar menos. Porque o tigre é muita praticidade, é muito prático. Aquela pessoa que fica lá, tô falando, falando, e existem ditados orientais que falam, você lançou ao vento, é um compromisso seu com o universo. Então, muito cuidado no que você fala. Tanto as coisas boas, como as coisas ruins. Então, no ano do tigre isso é muito evidente. Então, tem objetivo, vou ficar mais na minha, que nem o tigre lá na espreita. E no momento certo, eu vou começar a agir. Então, minha ação de, por exemplo, pegar a presa como tigre, é alcançar nossos objetivos. Ah, mas parece ser impossível. Ai, mas isso, aquilo. Lá atrás, Thaís, eu não fiz isso por falta de experiência, por isso. O país não estava em condições, entendeu? Se a pessoa ficar muito nessa de passado, ai, e não pensar no presente, né, que é um presente daqui para frente, o passado ser um aprendizado, o presente daqui para frente ser uma nova visão da vida, a pessoa esse ano vai passar assim em melancolia. Vai ficar lá melancólico, a vida vai passar. Sabe quando você vê a vida passando e você não está fazendo nada? Então, por isso que eles utilizam muito esse conhecimento. Porque você observa e fala, é isso, então eu vou para cima. Então, canalizar como fala, essa raiva, eles falam, tem a raiva que é a raiva produtiva, aquele movimento. Então, esse movimento que você traz para o quê? Para os seus objetivos, para as suas metas. Então, é isso. Então, ficar quietinho no momento certo, atacar. Tem uma coisa interessante, Thaís, que isso é comprovado cientificamente. Por exemplo, para a gente memorizar bem essa pergunta da Andrea, por exemplo, você olha muitas vezes o tigre, né? Lá na selva, nós seres humanos olhamos de longe e já vemos o tigre. Porém, tem animais que não enxergam o tigre. Por exemplo, o cervo. O cervo é vamos dizer, uma das presas do tigre. Vamos dizer, prediletas, vamos dizer assim, né? Você sabe que o tigre, na hora que ele está andando, ele vai ver o cervo, ele se abaixa e fica na vegetação. Aí muitas vezes a gente assistindo aqueles documentários, olha o cervo, ele está comendo o matinho dele, só que ele olha assim, o tigre está na cara dele, você fala, ele abaixa e continua comendo. Você fala, não, o bicho é cego, não é possível, não está vendo o tigre? Só que aquela questão, o cervo, ele é daltônico, ele não enxerga a cor vermelha. Não sabia disso, olha aí. Então ele não Ele enxergou enxerga, mesmo, né? ele não enxergou. E existem comprovações científicas que você olha assim, os cientistas colocam assim a imagem do tigre, a gente vê rapidamente. Só que se a gente coloca um óculos que simula um daltônico, é muito difícil da gente enxergar. A gente só enxerga por causa das listras dele, a gente vê levemente, mas senão a gente não enxerga. Então então você imagina assim, bom, mas o que é isso? Então, quando a gente tem um objetivo, a gente sai falando, nosso objetivo vai se mandar. Então, é focar nossa energia no quê? No nosso objetivo. Ah, e o cervo olhou, não viu a gente, beleza. Então,
as pessoas olhando a gente não está fazendo nada, a gente está quieto, mas a gente está fazendo a estratégia e está movimentando. Então, em vez de movimentar e você ficar só falando o que eu estou fazendo, não. Foca a energia no quê? No que você está fazendo. Não é em falar, é em fazer. É mais fazer do que falar. Fazer mais e falar menos. É o tigre. Lembra, quanto mais você ruge, mais é presa, ó, se manda. E tá a lei da estratégia. Estratégia é o quê? Você não fica falando estratégia, você fica agindo. Essa, como você disse sabiamente, é estratégia. Então, por isso que quando você olha, tá, aí o cervo não viu. Aí ele vai ficar lá. Aí chega um momento o tigre ataca, né? Porque a natureza deu essa cor pro tigre para ele poder o quê? Caçar um cervo. Né? Porque, falar, mas por que, que um tigre não tem a pigmentação verde? Então, porque nós mamíferos não temos pigmentação verde. Agora, os ovíparos, sim. Pássaros, né? Lagartos, entre outros, têm essa coloração mais verde. Coloração verde, né? Tons de verde. Nós não. Então, o cervo, por ser daltônico, ele também, o quê? Ele não enxerga essa cor. Né? Então, Mas o tigre também, ele é daltônico, né? Ele não enxerga a cor dele, né? Ah, olha aí. Entendeu? Nem Gênio. ele se vê. Nem Diga. ele se vê. Peraí, eu tenho uma pergunta aqui, mas antes de ir para a pergunta, deixa eu ler os comentários. A Thaís Luz está falando: bom dia, ótimo esses despertares de consciência prestigiando do tigre. E a Marilze dizendo: por isso que nós temos dois ouvidos e uma só boca. É verdade, né? Exatamente. E a Lili falando: estejamos atentos e observadores. Você sabe, a pergunta que eu tenho para ti, assim, você disse que é ano do tigre de água. Água, ele é yin ou é yang? Então, Thaís, excelente pergunta. Nós temos sempre as duplas, né? Que nem, por exemplo, começa o ciclo. Então, o rato e o boi. O rato e o boi vão ser do mesmo elemento, por exemplo, metal. Porém, sempre, todos os anos do rato vão ser yang. Isso não muda. Vai mudar apenas o elemento. Aí o ano seguinte é boi, por exemplo, ano passado ainda está sendo, né? Boi de metal yin. Então, todos os anos de boi são yin. Então, esse ano é ano do tigre. São anos sempre yang. E o ano seguinte, 2023, é coelho de água yin. Então, sempre vai se alterando. Yang, yin. Yang, Ah, yin. tá. Então o yin yang ele tá referente ao animal e não Ao ao animal. elemento. Tá referente ao ano, né? Então, ao Tá. ano e o animal. Então, por exemplo, esse ano é tigre. Então, o tigre ele sempre vai ser yang. Então, quem tem composição de tigre dentro da data de nascimento fala, é um movimento yang. É um movimento de ir para cima. Esse é o yang, né? Mas então é um ano de movimento, transformação, mudanças, né? Agora, o ano yin já é mais recolhimento, estratégia, pensar. Então, por isso que fala de entender o yin e o yang. Então, esse ano, por isso que a gente fala, é água, tá? Elemento água. Yang, movimento, então, muito movimento de água. Muita transformação com água. Então, tem muitas coisas referentes à água, né? Porque a água e o tigre, eles vão ter uma combinação assim de... Por isso que eu falei para você da questão de ver as pessoas, o olhar. Então, muita como diria, a aparência das pessoas também vai falar muito. Então, nossa aparência esse ano vai estar falando muito. Então, profissionais que trabalham com estética, com tudo voltado para a estética, como diria, nossa aparência vai estar em destaque, porque é um ano que a gente vai estar buscando muito isso. E as pessoas vão estar observando muito essa questão da aparência. Todos nós, né, aliás. Que Então, por isso que tem interessante. essa diferença entre yin e yang. Cada ano pode ser o mesmo elemento. Por exemplo, ano que vem, 2023, é coelho de água, mas só que é yin. E é outro signo. Então, a energia muda. Hum. E essa história do elemento água, ele também tem a ver com o que a gente vê muitas vezes no Ocidente, que a água ela fala muito dos sentimentos, por oriental também. Sim, porque o Sim. ano do tigre, por ser elemento água, ele vai falar muito assim. Todos nós vamos estar sob influência do ano do tigre e do elemento água. Então, o signo tigre em combinação com água vai falar muito da nossa questão como diria, dos cuidados. Vamos começar pelos cuidados, né? Cuidados, por exemplo, com
evitar inimizades, porque o tigre, assim como tá na paz, pode ir para a guerra. Então a gente até brinca, existe essa lateralidade ou bipolaridade, vamos brincar, né? Assim, porque assim como estaremos de bem, podemos estar de mal. Então temos que evitar o máximo confusões, polêmicas, né? Porque é um ano assim como é paz, é guerra. Ainda mais elemento água, né? Pensa no tsunami, né? Vindo com tudo. Ou pensa no mar sereno, 880, né? Então vamos ter muito isso. Às vezes a gente vê assim e fala, nossa, a pessoa está falando isso, mas fez isso. Que mudança brusca de comportamento. Mas vamos ter muito isso. A questão da mudança repentina de comportamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, a forma que a gente fala para as pessoas. Então fala muito isso do ano do tigre, né? Para a gente tomar cuidado com isso. Porque eu imagino que a gente pode oscilar entre essa coisa da boa agressividade, que você falou que é aquela raiva que te impulsiona ao movimento, como uma agressividade pura e simples, é isso, Eugênio? Exatamente, Thaís, porque muitas Tá. vezes a gente fala assim, olhar assim e falar assim, bom, eu estou agressivo, porque tem coisas que vão incomodar mais a gente, tá? A gente vai querer ser um tigre, ir para cima. Só que lembre-se de uma coisa, estatisticamente, apenas 10% dos ataques do tigre são eficazes, ou seja, 10% das vezes que ele tenta, ele consegue. Aí você fala, mas como assim, né? 10%? Sim. Então, se eu tentar 10 vezes, eu acerto uma. Que coisa, né? Mas você falou que as oportunidades vêm, vêm. As oportunidades vêm. Então você vê, tem várias presas. Então o tigre fala, é isso que eu quero, e vai. Não deu, vai. Ele persiste. Por quê? É o foco dele. Agora, se ele ficasse lá largado, sem fazer nada, ele ia olhar a presa passando, ele ia morrer de fome. Então, se a gente colocar isso na nossa vida, é isso, né? As oportunidades estão. Ah, com pandemia, sem pandemia, com variante, sem variante. A questão, assim, de você achar o seu foco. Você achar, não, ter seu foco. Aí você ir para cima. Ah, mas não deu. É o seu foco, continua. Não deu, continua. Persistir. Até que chega um momento que o tigre vai lá e faz o quê? Pega a sua presa, né? Como vemos a história dos grandes, vamos dizer, dos grandes ícones da humanidade, aí, das pessoas que obtêm seu sucesso, que é o quê? Essa questão da persistência. Você vê que todos eles em comum falam, persistir. Ele não subiu de uma vez, ele foi naquela, como diria, naquela, ó, como diria, montanha russa, até que o momento ele subiu e engrenou, né? Então é isso que a gente observa muito esse ano, né? Então ficar lá, por isso que eu falei, quem ficar lá quieto vai ver o ano acontecendo e não vai acontecer nada para ele. Então, em vez da gente reclamar do leite derramado, é fazer assim, se eu derramei o leite, o que eu posso fazer para não derramar o leite novamente? É ir daqui para frente, presente para frente. Agora, aquela pessoa que ficar só lamentando coisas do passado, vai ficar no passado. Essa dica é importante, hein? Eugênio, você sabe que você falou uma coisa ali que eu lembrei de um ditado que a gente tem, que eu esqueci qual é, porque eu sou ruim dessas coisas, que a memória não é muito boa, mas tem a ver com essa história da coisa maternal do tigre, é isso? Tinha um negócio desse? Eu tô sonhando. Tem que é a questão família, né? Então fala assim, a família é a base de tudo, Thaís. A família é a nossa base, a família. Para o tigre, a família é muito importante. Então esse ano a família vai ser muito importante para nós. Tanto a família da onde a gente origina, né? Pais, irmãos, como a família que a gente constitui, filhos, marido, mulher. Também a gente vai ser assim, de certa forma, até mais exigido por eles, né? Mais tempo dedicado a eles, ou maior dedicação, né? Ah, Porque jura? não é quantidade de tempo, mas é qualidade do tempo empregado, né? Com eles. Vai ser muito importante. Família bem, eles falam assim, se a família tá andando, bora, a sua vida vai andar. Agora, se não é, vai ter problema. Então, por isso que fala, é um ano para a gente também observar muito o quê? As nossas raízes, olhar nossos pais, tios e descendentes também, né? Filhos, marido, mulher. Isso vai ser muito importante. Então, um ano
que a gente vai ter muitos ajustes nessa questão familiar. Familiar. Então, Ô, Eugênio, mas eu acho que você tá tendo elegante e gentil comigo, porque na verdade, agora eu tô tentando lembrar, não era, como que era? A gente falava da mãe ser uma leoa, não tigre, né? Por que eu tirei essa história do tigre? é Tá ali, ó, felino. felino. E o felino fica o quê? Aquela história, né? Você protege, né? A Thaís protege a filha dela como uma leoa. Realmente, protege. Então, entendeu o sentido de proteger? Então, aquela coisa de o que é proteger a família? Né? Você tá lá por perto, amparando a família, nesse sentido. Claro que aí a gente tem que tomar uma coisa bem legal que você colocou. O excesso de proteção também não faz bem, nem a falta. Então é o meio, é o caminho do meio. Você faltar muito é aquela coisa de ficar ausente. Então, ausente não significa você tem que estar todo dia. Não. Se você estar com a pessoa, com o familiar, curtir aquele momento. Ok. Ah, não posso estar. Hoje a gente tem celular, tem várias formas de comunicação, né? Para a gente interagir, essa interação. Ah, mas também eu ficar fazendo, por exemplo, tenho filhas pequenas, ficar fazendo tudo por elas, também não tô assim, como diria, sendo o tigre, né? O que o tigre, ele vai zelando, mas chega um momento que ele vai fazendo que os filhotes se virarem. Então esse é o no tigre. Lembra da autocondução. Então a gente vai proteger em certos pontos, mas o que, de acordo com a fase que a criança está, o filho está, começar a dar o quê? Autonomia. Começar a dar a autocondução, né? Então, por exemplo, tem condições, por exemplo, quem sou eu para criticar, mas vamos colocar um exemplo. Ah, o filho tem, menino tem 18 anos, mas ele não sabe cozinhar, ele não sabe lavar uma roupa, ele não sabe isso. É o ano para começar a ensinar isso, porque ele não tem uma autocondução, não tem uma autonomia. E se ele sai de casa, né? Ou se acontece alguma coisa, ele não vai conseguir se virar. É a mesma coisa, o tigre fica lá matando a presa, trazendo para os filhotes, mesmo depois de grandes. Se a mãe morre ou a mãe se ausenta, os filhotes ou os adultos morrem, né? Então, por isso, da autocondução. Você vê que novamente cai de novo na autocondução. Então, essa questão da autonomia para nós, autocondução, mas também sermos assim, como diria, promovermos a autocondução, tanto dos nossos entes queridos, como das pessoas que estamos próximos. Muitas vezes, você é minha amiga, eu chego, vejo que você tem alguma questão que eu posso lhe ajudar, e de normal vou lá e faço por você. Esse ano a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, você precisa de alguma questão, chegar, oi, Thaís, tudo bem? Ah, gente, tudo bem. Está tudo bem com você? Tô. Mas você precisa de alguma ajuda? Precisa de mim? Não. Então, o que eu vou fazer? Você disse não. Não vou fazer. Agora, você, Eugênio, preciso disso. Ok. Thaís, eu posso te ajudar. Thaís, eu posso te ajudar. Nesse quesito posso te ajudar. Nesse eu não posso. Então, a gente também, mesmo ao ajudar, a gente pensa assim, eu estou interferindo na autocondução dela. Então, a gente vai ser, como por exemplo, vamos citar um exemplo, numa corrida de rally. Temos o piloto e temos o quê? O copiloto. O copiloto que vai dando a direção. Mas quem vai estar lá pilotando quem? É o piloto. Então lembre-se, a gente pode até sentar como copiloto e falar, é isso, ó, o caminho está assim, 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 assim. E é a pessoa que vai conduzindo. Até que chega um momento que você vai ficar quieto, vai se retirar do carro, a pessoa vai começar a dirigir, como que é pilotar o seu próprio rally. Então, isso que o Tigre fala. Então, o Tigre fala muito em questão de humildade. Aquele que é arrogante, aquele que fala, eu sei, eu posso, eu faço sozinho, eu moro sozinho bem, eu vivo muito bem comigo sozinho mesmo, esse ano ele vai sentir na pele isso. Porque isso não significa se autoconduzir. Tem a diferença, claro, entre solitude e solidão. Mas que a gente tem que saber separar bem, porque tem momentos que, por exemplo, a gente quer ficar um pouquinho, o quê? Em solitude, não é solidão. Mas aquele que vive em solidão fala assim, e nega, né? Porque entra o negacionismo, né? Vive, imagina,
Aí vive na solidão, mas não quer admitir que está na solidão. E esse ano vai sentir na pele. Mas sentir na pele em que sentido, Eugênio? Aí falo, quais são os cuidados de saúde, Thaís? Esse ano, mais uma vez, é cuidado com o sistema respiratório. Estamos aí em onda de Covid, você viu? Covid junto com influenza. Influenza. Então, até então, não se falava nisso, mas é possível, existe por causa do sistema pulmonar. E o sistema pulmonar tem a ver com o quê, Eugênio? Tem a ver com tigre. É só lembrar, o tigre, para ele rugir alto, ele tem que ter um pulmão forte. Né? Então, pulmão forte, que ele fala assim, é você rugir para o quê? Para o seu objetivo. É você, não, uma coisa, algo que, como diria pela medicina chinesa, fala que desestabiliza ou tira do eixo, vai, o pulmão. No quesito sentimentos, é a tristeza, a mágoa, aquela coisa, a pessoa muito triste, a pessoa muito magoada com questões do passado, né? Ai, a Thaís lá atrás chegou, Thaís, você fez isso, falou isso para mim, e fica carregando isso. E não é errado, claro, não é errado a gente ter um trauma, ter uma mágoa da pessoa, mas esse ano é um ano assim, Thaís, você fez isso, me magoou. Aí você pode falar, bom, a gente magoou, então o que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? É praticidade, o que faremos daqui para frente? Não ficar lá, fez isso lá atrás, e aí? Quem ficar nessa de desenterrando o osso e ficar lá só curtindo o osso, vai ficar curtindo o osso. Isso Não vai ver. E isso, de certa forma, é humildade, né? Você falar, ok, bora lá pra cima agora, vamos fazer isso diferente. Errei sim, né? Tipo, essa coisa de admitir, falar, vamos fazer diferente, Isso. então, né? Porque tem gente que acha que você baixar a cabeça, no sentido de baixar a cabeça não de inferioridade, abaixar a cabeça, o japonês fala o ojigi, que você, como diria, cumprimenta. Então você fala, olha, eu estou aqui para o quê? Para te ajudar, ser seu amigo, né? Em respeito a você. Por isso que fala muito, eu estou aqui, então se eu fiz isso, vamos resolver isso. Acabou. Não é ficar, lá atrás você fez isso. Se ficar nisso, é que nem brigas, né? Se ficar só em coisas do passado, não gera nada. Não vai dar em nada. Então, discussões que falam muito de passado não vão levar a nada. Vai ficar naquilo. Agora, se você trazer isso como um aprendizado, falar, olha, errei nisso, vamos embora, vamos mexer nisso, vamos movimentar nisso. É o ano do tigre. Que legal. Vai movimentar, então, né? Vamos movimentar, Thaís. Vamos movimentar, Thaís. E olha que engraçado, a Elaine disse a mesma coisa. Humildade, meu filho disse que é estar consciente da posição que ocupa perante uma situação, né? Sim. É verdade, curti isso aí. A Thaís falou, gratidão, Eugênio, por compartilhar tanto conhecimento. Que bonitinha. E o Crone curte... não sei, desculpa se eu li errado, o fantástico conteúdo com fantásticas pessoas, olha que bonito. Eugênio é essa inspiração. Deixa eu fazer um parênteses. Eu tenho uma pergunta, estou guardando ela aqui, ó, pra não esquecer de Faça, Thaís, faça. Mas deixa eu fazer um parênteses, aproveitando aqui esse depoimento da pessoa, de dizer o seguinte, eu já fiz sessão de acupuntura com o Eugênio para coisas emocionais, e foi, assim, maravilhoso, Eugênio. Foi um turning point, assim, ó, na minha jornada. Opa, com certeza. Eu lembro disso até feliz. Hoje, me guio muito pelas coisas que você me disse naquela sessão, assim, muito incrível, muito incrível. Legal. Mas a pergunta é assim, gente, desculpa, você quer dizer? Tô te cortando não, aqui. Pode falar, Thaís, por favor, fica à vontade. É que eu tô muito aqui com essa história da comunicação, que você disse que esse ano do Tigre, como ele é prático, dessa história do movimento, então é mais fazer do que falar, mas você também deu uma letra rapidão lá atrás, que é pra gente tomar cuidado com a forma como a gente se comunica. Sim, é aquela coisa, né? Quem não se comunica se estrumbica, mas como se comunicar, né? Então, muitas coisas assim, Thaís, por exemplo, né? O que falamos? Então, por exemplo, a forma mais, vamos dizer, diplomata de falar com as pessoas, praticar a diplomacia, né? Então, o que é praticar essa diplomacia? Então, muitas vezes a gente, de formas mais, vamos dizer, diretas que falamos, podemos ser mal interpretados.
Então temos que tomar cuidado com isso. Então, principalmente você que é uma pessoa pública, uma pessoa que se comunica, como você vem fazendo, Thaís. Você fala, conversa, você tem todo esse cuidado ao falar com as pessoas, mas também esse cuidado envolve o quê? A gente evitar, por exemplo, temas polêmicos, né? Então, tudo que é polêmica, que gera polêmica, a gente tem que tomar cuidado. Então, muitas vezes não é a sua intenção. Por exemplo, você falar assim, Eugênio, vamos supor, eu sou adepta ao jejum intermitente. Eu vou falar, pô, legal, Thaís, show de bola, continue. Jejum intermitente é aquele jejum que a gente fica um tempo jejuando, né? Então, aí eu falo, pô, Thaís, legal, pô, faz bem para a saúde. Mas, claro que todo mundo vai ter o direito de, como eu diria, pensar sobre o que você falou, o que você postou, mas pode gerar polêmicas. Você está dizendo que isso é certo? Ficar sem comer é certo para a saúde? É melhor para a saúde? Aí começam, pode gerar discussões sobre o tema. Então são coisas que muitas vezes a gente pode até falar, mas comentar sobre o assunto, mas tem assuntos que é bom a gente evitar. Ou seja, a gente pegar e falar assim, eu faço isso, né? Então é bom a gente evitar esse ano. Mas eu vou ocultar o que eu faço? Não, você não vai. Simplesmente guarde para você. Lembra do tigre rugindo. Se você rugir, aí em vez de você utilizar aquela sua energia, que foi a pergunta da Andrea, né? Que ela falou assim, como direcionar essa raiva? Aí em vez de você pegar aquela raiva, aquela sua energia para o seu objetivo, você vai ter que desprender sua energia no quê? Em batalhas, em guerras, em discussões que vai levar alguma coisa. Por exemplo, todo mundo tem da cabeça sua sentença. Então, você tem o direito de se expressar como você quer, pensar sobre o assunto, falar sobre o assunto. E cada um vai pensar de uma forma. Pode ser até formas parecidas, mas são diferentes. Então, esse nível de humildade, você pode ver que ela é bem profunda. O respeito ao próximo, né? Mas também a gente também tem o nosso respeito, mas com aquela história, né? Se quer respeito, respeite. Então, respeitar o limite da pessoa. A pessoa, Thaís, não concordo que você falou isso. Tudo bem, você não concorda, então muito bem. Você não concorda. Eu também, Thaís, eu falo muito para os consulentes, para os pacientes. Você não tem que concordar com tudo. Claro que você não tem. E se você não concorda, fale para mim, que eu não vou brigar, não vou discutir. Eu vou integrar e falar, poxa, não tinha visto dessa forma. Aprendi com você. Ou se eu não concordar, fala, tudo bem, não concordo, mas é a opinião da pessoa. Eu vou respeitar a opinião da pessoa. Então você vê que o tigre leva muito essa questão a gente só vê como é agressivo, como ele atacando, como ele pegando a presa, dilacerando uma presa, mas não é apenas dessa forma que você vê como que os chineses, os orientais observam o ano, né? E ele é muito aplicado na China, na Coreia. Eu tive até a oportunidade de falar com uma descendente de coreana, ela me falou isso, que é muito aplicado, que eles utilizam muito para fazer tudo. Então você vê que existe essa tradição lá, né? Que legal, só para contar para ti aqui que no dos comentários, o Crone Curti Curi é o Luiz Monteiro de Portugal. Ele tá falando isso, aqui. Eu ia te falar. O Luiz é um grande amigo meu aí de Portugal. Luiz, um grande abraço. Ele é um grande amigo meu, parceiro lá de Portugal. E tá aí curtindo. É um prazer ter ele aí com a gente. Lá atrás, a Cíntia fez uma pergunta, eu acho, que ela diz assim, o animal do ano influencia em maior ou menor intensidade, dependendo do nosso signo ou não? Sim, Cíntia. Claro, obrigado pelo lembrete, Cíntia. Aqui a gente começa a falar, Cíntia, me perdoe. Eu começo a falar, e tem coisas que vão passando batido. Vamos fazendo as perguntas, tá? Assim, Cíntia, a gente vai ter uma influência nossa data de nascimento. Muitas vezes a gente olha só o ano, mas existe o ano, mês, dia e hora. Então, conforme o ano, isso vai ser influenciado aonde? Vai influenciar a gente em cada um desses, a gente chama pilares. E cada pilar é referente a um ciclo, a
é um relacionamento com a sociedade, com a família, com o trabalho. Então, cada um vai estar relacionado a uma área da nossa vida, né? Então, isso vai ter uma influência. Mas, Cíntia, já ir adiantando para você, não existe ano bom ou ruim. Existe ano que é mais favorável a determinadas coisas e existe anos que não é tão favorável para outras coisas, tá? Então é isso. Mas vai ter uma influência, sim. Vai ter uma influência, sim. O ano passado, eu lembro que você tinha dito que do ano do boi, com essa história de muito trabalho, né? O boi carrega lá as coisas puxa a carroça e tal. Esse ano a gente vai estar um pouco mais livre de estresse, né, Eugênio? Conta pra gente, por favor. Opa, Thaís, vambora, né? É o ano, Thaís, que é assim, ó. A gente não pode. Não pode, não. É estar atento, né? Às oportunidades. Então, não é assim. Para ter autocondução, por exemplo, nós estamos indo em direção, por exemplo, pegamos o carro, Thaís, estamos indo em direção São Paulo, Bahia, por exemplo, né? Então, se a gente tem um foco, a gente vai olhar. Se eu estou dirigindo, eu vou ter que focar o quê? Na estrada. E aonde que eu quero chegar. Agora, a Thaís está de copiloto, ela vai olhar, vai ver, vai olhar toda a paisagem. São visões diferentes. Agora, você concorda que eu dirigindo, se eu ficar olhando muito para o lado, ficar olhando para lá, eu vou perder meu caminho, não vou? Posso me acidentar. Então, por isso que fala assim, é um ano muito dinâmico. É um ano que a gente tem que lembrar de uma coisa, eu tenho esse foco, eu vou para esse foco. Que aí, se eu estou naquele foco, as oportunidades vão começar a vir conforme que eu estou focando. Então, Thaís, eu quero focar no origami. Ficar lá dobrando papelzinho, vai fazer o que na vida? Tem gente que vai falar isso para você e falou isso para você e pensa dessa forma. E não é errado, é no ponto de vista dela. Então não está errado. Porém, porque não faz sentido para ela. Agora, para a Thaís faz. Tem um projeto muito grande por trás do origami. Não é apenas só dobratura. Não é isso. O origami, você como professor, sabe que o origami não é só pegar o papelzinho lá e dobrar. Né? Isso é uma forma até grotesca de falar, mas não é. Tem tudo por trás disso. Então, são vários pontos de vista. Então, a Thaís tem esse objetivo e eu, muitas vezes, você vê, né, como que agride. Eu não falei na intenção de te agredir, mas eu te agredi. Então você vê até a forma que a gente coloca, a intenção não foi agredir, né? Eu falei a minha opinião, mas então, Thaís, é onde que a gente se posiciona. Falar assim, olha, Thaís, Eugênio, o que você acha? Thaís, eu vou dar a minha opinião como seu amigo, Thaís. Para mim, origami é isso, isso, isso. Eu não vejo um projeto atrás do origami. Você viu que eu já mudei o jeito, né? Para mim, Eugênio, seu amigo, eu não vejo. Mas você vê esse projeto, você vê esse objetivo, vai para cima dele. Eu dei minha opinião como o quê? Como seu amigo. Eu não falei, faz isso, isso, isso. Né? Só falei para você, é o que você quer? Então, manda bala, né? Então, é isso que a gente tem que focar. Então, o objetivo, vá para cima. Vão falar muito sobre o que a gente está falando. Vão tentar jogar água no nosso fogo. Cada um. Lembra assim, cada cabeça sua sentença. Eu tenho isso de foco e vou para cima disso. Ponto. Continua sendo boi, mas dinâmico. Eu vou criar oportunidade, vou atrás de oportunidades, vou atrás de parcerias, vou para cima mesmo. Esse ano é ir para cima da presa mesmo. Se o tigre for lá na presa, só for lá e pôr a uninha, só arranhar a presa não vai parar. A presa, aí que ela vai se dar o pé. Então aquela coisa. Você tem um foco do boi, determinação, é aquela presa que eu quero ir para cima com unhas e dentes, né? Esses 10% pode se tornar mais próximo a gente, né? Lembre-se que 10% do ataque do tigre ele consegue. Então, isso se torna mais próximo. Agora, se você ficar lá, a pessoa falou isso, será mesmo? Aí a presa vai passar, você vai ficar olhando ela passando na frente. A presa não, nossos objetivos. Então é isso, é continuar focado. Vão ter influências externas? Vai ter Covid, vai ter isso, vão ter pessoas infectadas com Covid, infelizmente. Mas é aquela questão, vamos fortalecer nosso pulmão. O que é pulmão? Pulmão não é você respirar o ar e falar assim, nossa, esse ar é gostoso, é um ar novo entrando. Cada respiração é uma nova oportunidade de quê? Da gente viver, não é? Porque se eu tampo o nariz,
em poucos minutos eu venho a óbito, eu morro. Então, cada respiração é uma esperança nova de vida, é um objetivo novo de vida. É isso que o Tigre traz pra gente. Que Então, lindo por isso que ele isso. fala em relação ao pulmão. Agora, se eu ficar só respirando por respirar, deixar no automático, ficar respirando, ficando olhando as coisas, nada. Agora, cada respiração pensa assim, é uma oportunidade nova para eu estar vivo. Que é, por exemplo, uma pessoa num leito de morte, ela respirando, ela fala, nossa, eu queria tanto estar fazendo minhas coisas, não é? Naquele momento, ela não está em condições de o quê? Autoconduzir o quê? A própria saúde. Então, por isso que o Tigre fala, se autoconduza, cuide da sua saúde, né? Olhe para você, porque a sua saúde é o bem mais precioso. Você vê como que ele é profundo, né? E para a medicina chinesa, o pulmão exerce todos os órgãos têm o seu papel, mas o pulmão tem um papel importante em gerar o quê? A nossa energia. É uma das energias, né? Que é a energia que a gente pega do céu, do ar. Então você vê como que é importante. A inspiração. Então, qual que é a sua inspiração para viver? Então, a gente tem uma inspiração. E quando a gente está inspirando, a gente está nutrindo o nosso corpo. Então, exercícios respiratórios, cuidados com o pulmão, tudo isso é muito importante esse ano também para a nossa saúde, Thaís. Nossa, que bacana. Então, essa Uhum. energia, vitalidade, Exatamente. saúde, né? Magnetismo, mesmo o mesmo, né? Eu chegar para todos, para André, para você, para o Luiz, falar, olha, o ano de 2022 vai ser muito bom. Vocês vão olhar para mim e falar, lá, vou desligar. A Thaís vai falar, ela vai derrubar a conexão, fala, pô, gente, desculpa, caiu a conexão, não volto mais. Claro que a Thaís não faria isso. Mas não é. Eu chegar para vocês e falar assim, caramba, meu, vai ser bom. Vai ser, porque é aquela coisa, o seu magnetismo, aquela coisa, a gente não perder a fé, né? Por quê? Porque você não quer isso, quer, vai para cima. O Tigre fala, eu trago as oportunidades. Porém, vai aquela questão, você quer ou não quer? Eu posso optar de continuar respirando ou não, né? Como? Tampando meu nariz ou não. Eu quero tampar meu nariz. Tampar o nariz eu não vou ter a percepção do quê? Não vou ter vamos dizer assim, o faro das oportunidades. Então, fala que é a motivação. Tá motivado o tigre? É assim, pra cima. Bora ficar lá, fazer as coisas, correr atrás do meu objetivo. A presa tá passando. Tô com fome. Vou pra cima. Não vou passar fome. Então é isso. Muitas vezes você pode ver que a pandemia, que foi o início do ciclo do rato, né? Ele veio trazer pra gente assim uma dica. Olha, quais são seus objetivos? Você pode ver que mexeu com o objetivo, meta, sonhos de todo mundo, né? Financeiramente, saúde, mexeu com tudo. Então são anos, inícios de ciclos, que são os anos de rato, mexe com todo mundo, todos. Então fala assim, sacude, dá uma sacudida. E 2020 sacudiu a todos nós, profissionalmente, tivemos que nos reinventar, né, Thaís? Fazer. Imagina trabalhar em home office, imagina, até aí então você ouvia falar, mas hoje em dia ainda se ouve falar, muitas pessoas, tô direto em home office, vou ficar em home office. Então, sim, você viu que empresas encontraram meios que antes eles não pensavam. Pô, deixar os funcionários na casa deles, eu não preciso ter um espaço enorme para ter empresa, não. Então já reduz o custo, né? E a pessoa não tem que pagar muitas coisas que ele tinha que pagar antes. Então você vê, muitas coisas que mudaram. Assim como tem pessoas que infelizmente fecharam os negócios, né? Entraram em questões financeiras delicadas, saúde. Então houve isso, mas é culpa da pessoa? Não, não estou aqui para culpar quem sou eu, né? Mas é aquela coisa, é o momento da gente se reinventar. 2020 foi aquela coisa, se reinvente, faça diferente. Você vai ver quais são as suas habilidades aí. O que você faz é bom mesmo? Passou pela pandemia? Passou. Opa! Mas não passou. Então o que você pode fazer de novo? Então se reinventar. E esse ano é assim, vamos. Você quer chegar lá em cima no topo? Vá para cima. É o ano do tigre. Então aproveite o ano Yang, mudança, transformação, rápido. Aquela pessoa que dormir no ponto, já era. Então Mas é eu onde que a gente imagino tem que que ficar ligado. então
Vão acontecer as duas coisas. Tanto o movimento como é autocondução, imagino que eu vou criar as oportunidades, que eu vou estar com essa energia, essa vitalidade, vou para cima, como também as oportunidades vão surgir, eu tenho que estar com faro para elas. É isso? Tem que estar com faro, tem que estar prestando atenção. Agora você imagina, Thaís, eu entrando numa polêmica, numa discussão na rede social. Vamos, por favor, quem faz isso, nada contra. Mas eu entrando, Eugênio, citando, eu entrando. Você concorda que eu estou dispersando uma energia numa discussão, ao invés de estar o quê? Focando no quê? No que eu vou fazer, o que eu faço, o que eu tenho que melhorar? Você viu que a gente desprende energia? Eu posso fazer isso, quem quer fazer também pode fazer, não tem problema. Mas pensa assim, não estou criticando a atitude, mas pensar assim, em vez de eu fazer isso, eu poderia fazer o quê? Focar nas minhas coisas. Porque ninguém muda a opinião de ninguém. Pode até influenciar, mas não muda. Então você parte desse princípio. Então para que eu vou... E fazer isso eu vou estar o quê? Tirando o poder de autocondução da pessoa. Falar, ó, eu vejo dessa forma, ponto. Agora, se a pessoa vai concordar ou não, se ela vai querer fazer ou não, se vai ser adepta ou não, aí a escolha da pessoa, né? É a autocondução. Então, muitas vezes aquela questão, devolvermos a autocondução, darmos a autocondução da pessoa, para a gente ter nossa autocondução. Então, você vê que o tigre é muito humilde, né? Ele não é arrogante. Agora, aquele que for arrogante, falar que eu posso, eu faço, eu aconteço, cuidado no ano do tigre, que ele vai derrubar. Olha É aquela presa que fica lá. Eu posso, que tigre nada, eu sou veloz, o tigre não me pega. Pode não te pegar na velocidade, mas você com a sua arrogância, você uma hora vai o quê? Bobear, e na hora que você bobear o tigre te pega. É isso. Essa analogia do ano do tigre, né? Basicamente, né? Mas vamos lá, vamos falar mais. Deixa eu te ler um pouco aqui os comentários, que tem uns depoimentos bem bonitos. A Didita tá falando assim, Yoshida, hoje a live valeu pra minha vida, deu-me força para continuar no mar que eu não entendi. Olha que lindo, obrigada, Didita, Que lindo! por estar aqui com a gente. Obrigado, eu fico muito feliz. E o Luiz falando, este princípio dos 10% é das mais fulcrais de todas. Não podemos adiar nada, nem permitir que assuntos muito menores que os nossos objetivos nos façam esquecer deles. Verdade, muito sábio. Muito obrigado, meu sábio amigo Luiz. E a Elaine está falando assim, eu como professora sofri um pouco para dar aulas online para os meus pequenos de 5 anos, mas venceu, nossa, que bom. Que bom, né? Muito lindo, gente. Muita coisa aqui. Na minha opinião, o ano da positividade, o Elson da Inglaterra tá falando. Ô, Elson, obrigado. Positividade, meu amigo. Sempre. O ano do tigre é positividade. Claro que vão ter momentos que podem influenciar, a gente vão influenciar, mas não deixar, como eu diria, não deixar a peteca cair. Já deu 10 horas, Eugênio. Você quer já? Mas eu nossa! Passa muito rápido, Thaís. É sempre um prazer estar aqui. A Thaís fez o convite, fiquei super feliz, como sempre. Agradeço muito a você, Thaís, pelo convite, pela sua positividade sempre em todas as suas lives. Eu te admiro, sou fãzaço seu. E agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, presentes online, aqui no chat, quem está assistindo aí a gravação também. Então, quem quiser maiores informações sobre o ano do tigre, falar, eu estou à disposição, pode entrar no direct, fazer perguntas, me chamar, que eu estou à disposição. Vou passar o celular, que é o 11 97095 3300. Qualquer dúvida, entre em contato, o meu número do WhatsApp, tá bom? E que o ano do tigre abençoe a todos nós, traga muita prosperidade, muita saúde, muita positividade, né, Thaís? E agradeço mesmo, de coração a todos que estão aí presentes aí conosco. Eugênio, você sabe que essa admiração é recíproca, né? Eu sou realmente uma admiradora da tua pessoa em primeiro lugar, do teu trabalho. Thaís, obrigado. É muito admirável. Deixa eu te dar as honras aqui, ó. Nesse momento a gente está com 37 pessoas nos assistindo. Já para esse começo de ano uma das maiores audiências. Você tem um carisma e um cuidado ao falar com as pessoas também, que eu acho que cativa muito a gente, né? E é transformadora a tua falas, assim, é muito lindo. Eu fico muito honrado, muito feliz com
tudo isso. Muito mesmo, muito mesmo. Ah, e deixa eu avisar o pessoal. Ó, veja se eu estou errada, hein, Eugênio? Pelo menos até ano passado, quando a gente se falou, Eugênio faz mapa astrológico chinês, né? Para falar do seu signo na astrologia chinesa. Faz atendimentos de acupuntura. Você também está fazendo atendimentos online agora que eu vi no seu Sim, Instagram, é isso? tô fazendo online também, porque, como que diria, a pandemia levou a isso, né? Então a gente também faz o atendimento online. Eu trabalho com acupuntura, com a fitoterapia chinesa, né? Então temos os atendimentos, né? Então a pessoa tem certas questões que está com receio de fazer acupuntura, estar em presencial, pode mandar uma mensagem, perguntar que a gente tem como fazer o online também. Ai, bacana. Muito obrigada mesmo, Eugênia, Eu por que disponibilizar agradeço. aí trecho do teu tempo com a gente. Foi muito precioso, viu, para a Didita, para todos nós. Vamos nos espelhar aí no depoimento da Didita. Vamos Para embora. mim foi muito É isso. incrível. É isso aí, minha amiga Thaís. Obrigadão, beijo para Obrigado. ti. Beijo Beijo para a todo todos. mundo que nos acompanhou nessa manhã. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.